Evangelho de João, capítulo 3, o novo nascimento. Jesus conversa com Nicodemos. Amém? Quem achou, dá um amém aí. Presta atenção, meu irmão. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Amém. Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém. Graças a Deus. Eu, meditando nessa palavra, e eu estava orando essa manhã, e Deus então me falava nessa palavra. E tem uma coisa aqui que a gente tem que prestar muita atenção, que a palavra diz: se a gente não nascer de novo, nós não veremos o reino dos céus. E Nicodemos, que era um religioso, um líder daquela religião na época, ele não entendeu isso, E Jesus questionou ele, falou: você sendo um líder religioso, uma pessoa que entende de religião, não sabe o que é nascer de novo? Ou seja, ele estava vivendo estritamente da vontade humana. E hoje em dia, meu irmão, a gente tem vivido da nossa vontade. As pessoas vêm para Deus, mas continuam vivendo na sua vontade. Na vontade da sua carne, na vontade da sua vida, E não fazem a vontade de Deus. E a nossa vontade, ela se confronta com a vontade de Deus. Deus quer que você continue, você quer parar. Deus quer que você perdoa, você não perdoa. Deus quer que você ama, você odeia. Deus quer que você esteja contente com o que você tem, você está insatisfeito, Deus quer que você busque mais a presença de Deus, você quer buscar mais as outras coisas. E isso tem se tornado um grande tropeço na vida das pessoas, porque elas têm a sua vida própria e não a própria vida de Deus. Então Jesus disse a Nicodemos, ele estava dizendo assim: você é um religioso, você é uma pessoa entendida na religião, mas você não vai ver o reino do céu, porque você precisa nascer de novo. Ou seja, matar a sua vontade e viver pela vontade do Pai. A sua vida até agora é uma vida que foi um aprendizado totalmente errado. E entende-se, quando você aceita Jesus, você morre no batismo e ressuscita com Ele. Não literalmente, mas era isso que Jesus estava querendo dizer. Quando você entra lá no tanque do batismo, entende-se que tudo aquilo que você aprendeu, todo aquele comportamento humano morreu ali. Porque Jesus também, quando morre na cruz do Calvário, morre o seu lado humano, e quando ele volta da sepultura, ele já é um homem glorificado. Ou seja, ele já não tem mais nada da natureza humana. E assim também com Jesus, nós temos que descer as águas do batismo e voltar com uma mente glorificada, sem nenhuma parte humana. E muitas vezes, meu irmão, a gente continua andando na nossa vontade. A gente continua fazendo a nossa vontade. E não tem jeito, meu irmão, de eu andar na minha vontade com Deus. Eu posso ter uma religião e andar na sua vontade, mas você
não vai ver o reino de Deus. O objetivo maior do crente, do homem que busca Deus, é ver o reino de Deus, é estar com Deus. Ter uma religião é fácil, né? Andar por aí como as pessoas andam é fácil. Agora eu quero ver o reino do céu. O reino do céu, ele não é feito da sua vontade, mas sim da vontade do Pai. Aqui fala que você escuta o barulho do vento, mas você não vê de onde ele vem nem para onde ele vai. Então não é para onde você quer ir, é para onde Deus quer te levar. Não é o que você quer fazer, é o que Deus quer que você faça. E aí nós entramos numa grande atrito com Deus, porque eu acho que Deus tem que fazer o que eu quero. Deus tem que fazer o que eu acho. E Deus vai fazer, meu irmão, estritamente o que é melhor para você. Não é o que você quer, mas Ele vai fazer o que é melhor para você. Nem você não sabe o que é melhor para você. Então nós vamos vendo no meio do caminho, a gente vai construindo as bênçãos que Deus vai nos trazendo. Daqui a pouco a gente com a própria mão espalha a bênção. Igual aquela mulher que fala em Provérbios que a mulher sabe edifica o lar, mas a tola espalha com a sua própria mão. E às vezes o crente, meu irmão, ele é tolo. Ele começa a andar, daqui a pouco ele põe a sua vontade e espalha tudo que Deus já fez na vida dele. Aí fica um ajunto espalha, né? Eu tenho que entender que eu morri. E se eu não morrer, eu não vou dar fruto. É morrer da minha vontade, é morrer do meu jeito, é morrer daquela forma que eu vivia. Eu tenho que morrer, eu tenho que nascer de novo. E quando eu nasço de novo, eu começo a aprender as coisas novas que Deus quer que eu faça. Eu não perdoo, eu passo a perdoar. Paulo falou assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não mente mais. Né? Nós tínhamos uma veia sensual, né? Todo mundo, quando era do mundo, queria se mostrar, queria fazer sexo sem compromisso. O que era essa promiscuidade? Agora nós não temos mais isso. Nós morremos aqui. Nós se mantemos casto, porque é solteiro. Né? Aquela pessoa que está esperando uma pessoa de Deus se mantém casta, na direção de Deus. Porque é a vontade de Deus, é assim que Ele deseja que nós ficamos. Ah, pastor, até quanto tempo? Até o tempo que Ele quiser, porque não é a sua vontade. Ah, meu carro está muito velho. É quando o tempo de Deus quiser, e não é quando você quer. Assim sucessivamente. Né? A nossa forma de pensar, ela tem sido viciada porque nós não morremos. Então nós não morremos nos nossos entendimentos e a nosso escutar com Deus fica viciado porque entra a nossa carne no meio. E aí nós achamos que Deus pensa igual a nós e Ele não pensa igual a nós. Pedro, certa vez, disse para Jesus, Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele estufou o peito e falou até 3 vezes, porque o judeu tinha essa mania de 3 vezes. Né? E Jesus falou, Pedro, não te digo 3, mas 70 vezes 7 por dia. A cabeça de Jesus como é diferente da cabeça de Pedro. Ele trazia aquele conhecimento do judaísmo, da religião. Jesus já estava falando de uma coisa sobrenatural, de Deus. Então eu tenho que morrer, meu irmão, por aquilo que eu ando no meu coração, nesse coração de carne. Porque senão eu não vou ver o reino do céu. Meu irmão, já pensou você ter uma vida com Deus, ou achar que ter uma vida com Deus, vir sua vida inteira na igreja, ser um dizimista, ser uma pessoa que ajuda, que faz, depois chegar na hora de você ver o reino de Deus, você não vê o reino de Deus? Porque o reino de Deus ele é feito por as suas atitudes, meu irmão. Certa vez, uma pessoa me perguntou assim, falou, pastor, meus avós morreram, eu gosto muito deles, e eles morreram em outra religião, não tiveram oportunidade de saber do Evangelho. Né? E ele me perguntou, e aí, como é que vai fazer? Eu falei, olha, não tem só o seu avô e a sua avó nessa condição, tem aqueles índios que morreram lá, não tem? Vieram os portugueses para cá, meteram fogo nos índios, matou, eles não tiveram chance, tiveram chance? Como é que vai fazer? A Bíblia fala que eles serão julgados pelas suas obras. Né? Aqueles que tiverem obras, né,
de Deus no seu coração vai ser julgado. Eu conheço muita gente que morreu fora, muitas vezes, de ter o conhecimento do Evangelho, mas eram pessoas que plantavam bondade, a direção de Deus, mesmo sem conhecer o Evangelho. Então o reino de Deus, meu irmão, ele é construído pelas nossas atitudes. Se aquelas pessoas que não conheceram vão ser julgadas pelas suas atitudes, quanto mais nós que conhecemos. Porque eu já sabia o que tinha que fazer. Eu não posso alegar para Deus ignorância, porque o Senhor tem me enchido com a sabedoria da palavra, interpretada pelo Espírito. A hora que eu estiver diante do abismo caindo, eu não posso dizer para Deus, Senhor, eu não sabia. Senhor, eu não tive conhecimento. Né? Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Você não pode alegar que você não sabe, Nicodemos. Você não é o maioral lá na sinagoga? Você, sendo mestre religioso, está aí impressionado que tem que nascer de novo. Né? E muitas vezes Deus está falando isso para nós. Você, estando recebendo o alimento do céu, está ainda vivendo na carne? A palavra fala que quem semeia na carne, colhe o que a carne vai dar. Prostituição, lascividade, briga, ciúmes, miséria, uma série de coisas. Mas quem planta do Espírito, colhe as coisas do Espírito. Paz, tranquilidade, amor, fé, mansidão, que são os frutos do Espírito. Eu preciso urgentemente, meu irmão, morrer. O grande problema nosso é morrer. Porque se eu morro, a minha natureza humana morre, é aquilo que eu já falei. Você pode chegar lá no velório de uma pessoa, falar que ele é bonito, ele não vai dar a mínimo. Falar que ele é feio, ele não vai dar a mínimo. Nem a roupa o morto escolhe. Escolhe, meu irmão. Se não tem roupa, o paletó não serve, se o cara faz um rasgo aqui atrás do paletó, abotua na frente e atrás vai rasgado. O morto não levanta no meio do velório e fala assim, mas como é que você vai me enterrar aqui? A última roupa que eu vou pôr com esse paletó? Nada. Ele recebe aqui. Então é preciso eu mortificar o meu corpo. É preciso eu dizer que nem Jesus disse no jardim do Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. As bênçãos se represam na nossa vida porque eu quero satisfazer a minha vontade. Eu não quero um milagre para satisfazer a Deus, eu quero um milagre para satisfazer a minha vontade. Tiago fala assim, pedis e não receber, porque pedis mal, pedis para os vossos deleites. A bênção, meu irmão, o milagre é para glorificar a Deus. Em segundo plano, é para satisfazer os seus desejos, mas primeiro é para glorificar a Deus. Por que muitas vezes ele não acontece? Porque ainda eu bato de frente com a vontade de Deus. E quando eu bato de frente com a vontade de Deus, eu até reconheço Deus. Nicodemos falou, nossa, os sinais que o senhor faz, olha, não tem jeito, tem que ser de Deus. Mas ele veio de noite para ver Deus. Ele não veio de dia. Ele não queria ser visto. Ele não queria se comprometer. Meu irmão, se você não se comprometer com a palavra, se você não se comprometer com Deus, não tem mudança de vida. Deus é compromisso. Deus é aliança. A palavra fala que o Senhor Jesus veio fazer uma nova aliança no sangue dele. Aliança é uma coisa que não tem fim, ela não tem começo e não tem fim. Você não vê a solda da aliança. Quando você pega uma aliança comprada, você procura a solda, você não vê. É tão perfeita aquela solda que não tem começo e não tem fim. A nossa aliança com Deus foi soldada com o sangue de Jesus. Ela não tem fim. Precisa nós ter comprometimento com a palavra. Comprometimento, meu irmão, com a nossa vida com Deus. Saiu daqui, compromete a tua casa com Deus, o teu trabalho. Compromete o teu carro com Deus. Compromete a tua boca com Deus. Compromete. Porque senão nós não vamos ver o reino do céu. Tem muita gente aí, muita gente
que acha que está vendo o reino do céu, mas não está vendo nada. Não está vendo nada. Vive aí de algumas manifestações espirituais que muitas vezes não é nada perto do que Deus tem para nós. Vive esperando o milagre. O crente não espera o milagre. O crente, ele agradece porque já recebeu. Nós não vemos na Bíblia, meu irmão, nenhum discípulo orando por ele. Não mostra na Bíblia nenhum discípulo orando por ele. Sempre o discípulo estava comprometido com a palavra, em levar a bênção, em levar o milagre aos outros, sempre. E porque ele estava comprometido com os outros, Deus estava comprometido com eles e dava-lhe a bênção. O grande segredo, que não é segredo da vitória, meu irmão, é a gente morrer. Que eu tenho que fazer justamente aquilo que você não quer fazer. Que é o mais difícil. Eu não quero fazer aquilo, pastor, é difícil. É aquilo. Jesus não queria morrer na cruz, falou, Pai, passa de mim esse cálice 3 vezes. E Deus falou, não, é na cruz, pode ir lá. Amém. Você tem que brigar, meu irmão, mas é com você. É comigo que eu tenho que brigar. Eu tenho que brigar com a minha carne, eu tenho que deixar ela bem morta naquele caixão, naquela sepultura, que foi lá, uns se batizaram na piscina, outros na lagoa, lá. Porque cada vez que eu ressuscito minha carne, eu caio da presença de Deus. O diabo vem ressuscitar a tua carne. A palavra de Deus diz que ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Onde é que é o mar do esquecimento? Ninguém sabe. Mas de vez em quando vê o diabo lá com uma varinha de pescar e fala para você, vai pescar lá no mar do esquecimento, lá, e você vai lá querer pegar aquele velho pecado. Cada dia que eu fico mais firme, cada dia aquele mal vai mais longe. Cada dia eu tenho mais força para não cair mais naquele problema. E você vai ficando distante desse mal, e chega uma hora, você ora, você não vê mais ele, é que nem você deixar um ponto para trás. Ele está perto aqui, mas quanto mais você anda, mais longe ele fica, até uma hora que ele desaparece. Amém, meu irmão? A benção, preste atenção, a benção não é para o teu prazer. A benção é para a glória de Deus. Aí eu tenho tanto pedido uma benção, pastor, nessa área não consigo, porque você não precisa ainda. Porque se for necessário, Deus vem imediatamente. É que a gente pede para a nossa carne. E tem bênção que Deus der para você, você nunca vai morrer. Tem bênção que se Deus te atender, você vai continuar sendo aquele meio morto-vivo, meio zumbi, né? Como é que você é? Sou meio crente, meio do mundo, e mais ou menos assim, né? Dependendo da situação eu sou uma coisa, dependendo da situação eu sou outra. Não. Comprometimento. Jesus podia ter sido um líder político, ele podia ter ocupado um cargo lá na sinagoga muito alto, mas ele tinha um comprometimento com a palavra de Deus. Ele não foi nada, ele foi só o Messias. Eu tenho certeza que a popularidade de Jesus naquela época, muitas pessoas vieram lhe convidar para ter algum cargo, alguma posição, mas Jesus nunca quis. Jesus continuou sendo aquela pessoa humilde. Quando ele tinha milhares e quando ele tinha só os 11, a mesma pessoa. A mesma pessoa. Quando ele precisava de dinheiro e quando ele tinha o dinheiro, a mesma pessoa. Jesus, quando foi cobrado pelo pedágio, ele mandou pegar uma moeda na boca do peixe. Se Deus falasse para você, ora aí para vir dinheiro, você ia pedir uma moeda, meu irmão? Você ia falar, Deus, já que nós vai no cofre, já vamos pegar um, né? Já pensou se você estivesse lá no pedágio, oh Deus, ele iria falar para você, pede que eu te dou. Você não ia pedir só o dinheiro do pedágio, né? Jesus falou assim, vai lá, você vai achar uma moeda, um start, você paga para mim e para você.
Não teve nem troco. Você já comeu hoje, meu irmão? Graças a Deus. Está preocupado com a comida de amanhã? Se preocupe. Quem tem essa preocupação são os gentios lá fora. Jesus falou. Ah, mas eu tenho uma coisa para pagar, porque a gente faz dívida. A gente faz dívida. A gente faz dívida. E aí, como é que faz? Aí eu tenho que pensar naquela dívida, eu tenho que orar mais para aquela dívida, eu tenho que orar mais para aquele problema, porque é para abastecer a nossa carne. Meu irmão, vamos morrer. Vamos morrer. Vamos matar a nossa carne, né? Porque aí você vai viver do Espírito, você vai fazer a vontade de Deus. Você vai andar na excelência de Deus. Essas coisas que apertam o coração do homem lá fora, não vão apertar o seu coração. Até para entrar em Jerusalém, Jesus mandou emprestar um burrico. Vai lá, pega um burrico assim que já está preparado lá. Ah, mas o meu pai é Deus, que... Não, o burrico lá já está preparado. Chega para aquela pessoa e fala lá que tal. A pessoa fala, ah, pode levar. Você vai preparar a ceia, vai num lugar assim, que tem um cara que construiu uma sala nova e já está preparado. Fala para ele que eu vou lá. Já estava preparado. Por que as coisas para Jesus estavam preparadas e para você não está? Está preparado. É que a minha carne impede a minha bênção. Aí eu brigo com Deus, eu brigo com quem está perto de mim, eu brigo comigo mesmo, né? E não faço a vontade de Deus e nem a minha, porque a minha vontade tem que ser a vontade de Deus. Aí eu quero parar, eu quero ficar para trás, aí eu acho que não vai dar certo, porque eu não estou vendo mais o reino de Deus. Eu estou olhando pela minha carne, então eu estou vendo só dificuldade. Quando eu estou olhando pelo Espírito, estou vendo a facilidade, porque é Deus que está na frente. Amém? Já falei aqui da Maria Baiana. A mulher viúva, foi viúva, é viúva até hoje. E ela tem uma voz grossa. E ela fica brava quando eu não vou almoçar lá. O pastor não vem mais almoçar aqui em casa. De vez em quando tem que ir. Aí ela quer me dar mantimento, ela ganha um salário mínimo. Ele abre aquele armário e começa a cair coisa. Mas se você for ver a vida dessa mulher foi fiel a vida inteira. Nunca eu escutei da boca dessa mulher um dia de murmuração, nunca. Nunca. Ela põe a mesa e senta na cozinha numa cadeira lá, não senta na mesa. Ela quer ver você comer. Ela sabe que eu gosto de pudim, ela faz 2. Eu falei, esse aqui é só do senhor. Aí, a carne quer ressuscitar, né? Mas eu vou dando glória a Deus, mano. Glória a Deus no pudim. E como o pudim, para não desagradar ela, né, irmão? Mas se você vê o que aquela mulher já passou na vida, acho que ela tem uns 30 anos de viuvez firme. Não, a idade não sei, mas de viuvez ela tem uns 30 anos. Ela, mais de 80 ela tem, com toda certeza. Né? E nunca ela falou uma palavra negativa. Nunca. Nunca. Ela tinha um filho que chamava Zé Roberto, você tem que ver como ele cantava. Um negrão, naquele tempo, tinha cabelo... aquele cabelão grandão que ficava, né? Agora está voltando. Ele subia lá para louvar, que era... Você lembra dele? Black Power. Você lembra dele, Crispino? Não lembra, né? Zé Roberto. Ele desviou, ficou um monte de anos desviado. Depois ele ficou doente, uma diabetes muito severa. E lá na cama do hospital ele se reconciliou e ali ele morreu. E aquela mulher falou assim, não, ele foi para o... Ó, é um exemplo. Como ela não fazia a vontade dela, nunca lhe faltava nada.
Mata a sua carne. Mata. Porque a sua carne vai te levar à perdição. Marquinhos, sua carne vai levar à sua perdição. Isso é para você, é para mim, é para qualquer um. Todo dia eu tenho que ver as minhas atitudes e o que eu estou pensando, porque eu posso estar pensando de mim mesmo. E se eu estiver pensando de mim mesmo, eu vou cair no buraco. Amém? Seja obediente. Você está pensando uma coisa, o Espírito fala para você, não é assim. Aceita o que o Espírito está falando. Porque a carne, ela é desobediente. Amém? Morra, morra. Morra a tua carne. Viva do Espírito. O vento, a gente escuta o seu barulho, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o que é nascido de Deus. Você não sabe para onde você vai porque não é da sua vontade. Você não sabe o que vai acontecer porque não é da sua vontade. É vontade de quem? De Deus. De Deus. Tem feito planos? Planejou, mas diz que a nossa vida é que nem o vento, a gente vai escutar, mas não sabe para onde. Eu nunca imaginei que eu ia estar nessa igreja, meu irmão. Nunca. Nunca imaginei que eu ia sair lá de Ribeirão e ia estar aqui. Nunca imaginei que eu ia para Ribeirão. Nunca. Nunca imaginei que eu ia deixar minha vida secular para vir pregar o evangelho. Nunca. Mas nem um dia teve uma só. Nunca. E Deus falou, é assim. Amém? O crente tem que morrer. E mais do que morrer, ele tem que continuar morto. Para Deus operar, ele tem que continuar morto. Amém, meu irmão? O que nós estamos vendo por aí, são crentes que não morreram. Crentes que se dizem crentes, ou de uma religião, mas eles não vão ver o reino do céu. Nicodemos, você é mestre na sinagoga, e você está admirado de eu falar isso? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é? Amém? A maior dificuldade nossa, meu irmão, é com nós mesmos. Nossa dificuldade não é com o diabo, não é com o inferno, não é com os outros, é com nós mesmos. Nós somos caçador de nós mesmos. Amém? Não seja Nicodemos. Tenha um comprometimento com Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Não é o que você pede, é o que Deus vai dar. Amém? Está difícil? Está nada. Você pode não ter um tostão hoje, mas se você tiver no Espírito, você pode ter certeza que não vai te acontecer nada. Amém?